Olá, pessoal. Eu me chamo Clodomir Barros de Andrade e sou professor do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu estou aqui para falar um pouquinho mais com vocês, para a gente conversar um pouco sobre o meu último livro, Budismo em 7 Lições. Hoje eu gostaria de falar da nossa última lição, que é exatamente essa cultura, não especificamente religiosa, mas é uma cultura que foi criada pela tradição budista. Bom, quando o budismo surge como fenômeno espiritual no Nordeste da Índia, ele naturalmente fazia parte de uma cultura já sedimentada, aquela do hinduísmo antigo. Só que quando o Buda ele alcança o seu despertar, ele naturalmente vai propor um caminho que, por um lado, ele era devedor claro de algumas práticas hindus, como, por exemplo, a meditação, a ascese, mas ele também oferecia novidades que não faziam parte daquele conjunto de crenças do hinduísmo primitivo. Por exemplo, o Buda não acreditava na supremacia da classe dos brahmanes, da casta que produzia e reproduzia o conhecimento hindu tradicional. O Buda não confiava e não acreditava na infalibilidade dos Vedas, né? E o Buda também não acreditava muito nos deuses do hinduísmo. Ou seja, o Buda, apesar de ser herdeiro de uma parcela importante de práticas espirituais hindus, ele também se distanciava em grande parte delas. Quando o Buda, então, ele embarca na sua grande aventura espiritual, quando ele alcança o despertar, quando ele prega durante 45 anos, e quando ele atinge o seu parinirvana, quando o Buda falece, o budismo, então, ele vai começar a se estruturar devido a uma série de conjunturas históricas, sociais e políticas. Ele vai começar a se misturar com algumas tradições locais, e ele também vai começar a se diferenciar dessas outras tradições locais, ao ponto em que, em algum momento da história, o budismo começa a ser reconhecido como uma tradição que possui uma identidade própria. Essa identidade própria ela vai se estruturar a partir, naturalmente, do seu fundador, do Buda, do conjunto de ensinamentos budistas, o Dharma, e também pela atividade missionária de uma comunidade de monjas e monges, de leigas e leigos, que é a chamada de a Sangha. Bom, o Dharma, o Buda e a Sangha são os 3 tesouros budistas. Mas, à medida em que o budismo vai se transformando ao longo da história, o budismo também começa a se tornar um enorme movimento cultural. E é exatamente no âmbito dessa cultura material budista que começam a surgir monumentos de cunho, feição claramente budista, como, por exemplo, os stupas. Os stupas são aquelas grandes estruturas, né, que, teoricamente, historicamente, seriam os depositários, os relicários da cinza, não só do Buda, mas de alguns membros mais antigos da tradição. Ocorre que, à medida em que a tradição ela começa a se tornar cada vez mais sofisticada, ela começa a se tornar uma tradição literária, ela também começa a se tornar uma tradição artística. Começam a surgir prédios, edifícios, mosteiros, começam a surgir esses grandes símbolos, pagodes na China, estupas na Índia, mosteiros de uma beleza e de uma sofisticação arquitetônica surpreendente. Tudo isso também é parte do acervo e da tradição budista. Do ponto de vista da escultura, quando o budismo se expande para fora da Índia, o budismo vai encontrar na Ásia Central um reino que é de origem grega, é a chamada tradição indogrega da Báctria, da região da Báctria, que é mais ou menos a região onde atualmente estão o Paquistão e o Afeganistão. Foi lá, especificamente na região de Gandhara, que surgem as primeiras esculturas do Buda. É importante lembrar que o Buda, quando ele era representado iconicamente ao longo da tradição, ele era sempre representado por um símbolo, ou uma flor, ou 2 sandálias, ou um parasol. Quando o budismo encontra aquela sofisticada tradição grega e latina também, já de escultura, o Buda começa a surgir também, né, vestindo já trajes gregos, o Buda togado, o Buda começa a aparecer um filósofo grego. Concomitantemente a esse surgimento da região de Gandhara, na cidade de Mathura, na Índia Central, também começa a surgir uma escultura propriamente hindu, ou seja, uma escultura indiana do Buda, que é um pouco diferente da escultura de Gandhara, mas também que vai ser uma importante tradição da estatuária
que vai grafar esses seres exemplares, também situações da vida do Buda e dos seus discípulos, e também parte da sua doutrina e um conjunto de seus ensinamentos. À medida que o budismo, então, vai se transformando ao longo de séculos e milênios, né, o budismo também ele começa a produzir uma literatura que não é só uma literatura espiritual. Ela é espiritual, mas ela também é uma literatura poética, é uma literatura biográfica sobre a vida do Buda, sobre a vida dos seus discípulos. Isso vai fazer com que a tradição ela se enriqueça ainda mais do ponto de vista cultural e produza ao longo de sua longa história, né, são mais de 2.500 anos de budismo, como nós conhecemos, essa longa história ela vai produzir obras fantásticas, tanto no âmbito da poesia, como no âmbito da biografia, quanto no âmbito também das artes plásticas. Quando o budismo sai da Índia, então, e encontra a cultura chinesa, a arte chinesa, e depois no Japão, e depois no Tibete, e depois na Coreia, e depois no Ocidente, é importante lembrar que hoje o budismo já se encontra profundamente sedimentado no Ocidente, o budismo vai se tornar uma voz de profunda influência também em termos de tradições literárias, de tradições poéticas e também de tradições de pintura, escultura e arquitetura. Bom, pessoal, nós chegamos ao final das nossas 7 lições sobre o budismo. Um abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.